em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 5. A palavra de Deus nos diz assim. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. O apóstolo Pedro, ele começa a sua primeira carta com uma doxologia sobre a maravilhosa obra da salvação. Ele considerou essencial começar a carta com este hino jubiloso de louvor, na medida em que os crentes estavam sofrendo a perseguição pelo Estado romano. A passagem é um hino de adoração e tem o propósito de encorajar os cristãos que vivem em um mundo hostil. O cristão é desafiado diante de seus problemas temporais, diante de suas circunstâncias terrenas, a colocar a sua exultação, o seu louvor, na sua herança eterna, nas bênçãos espirituais. A adoração de Pedro tem algumas características que nos ajudam a todos os crentes, a louvarem a Deus de uma forma mais inteligente. Um tempo de perseguição, um tempo de sofrimento, de dor, o apóstolo Pedro então começa a sua carta com louvor, com adoração. Ele não começa com o homem, mas ele começa com Deus. Ele não inicia falando sobre as necessidades humanas, mas ele começa com os louvores a Deus e sobre as bênçãos de Deus. Para ajudar a igreja a entender a sua herança e adorar a Deus, então, de maneira mais plena, Pedro descreve 5 características da nossa herança celestial, das bênçãos espirituais. Ele fala-nos sobre a fonte da herança, o motivo da herança, a apropriação desta herança, a natureza e a segurança da herança. Então vejamos em primeiro lugar a fonte da herança do cristão, das suas bênçãos espirituais. Pedro começa: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz originalmente: seja bendito o Deus. Isso transmite a ideia de Pedro para que os cristãos deem graças a Deus. Deus que é a fonte de toda a herança espiritual, de todas as bênçãos espirituais. O apóstolo adora a Deus e ele exorta os outros a fazerem o mesmo. Pedro aqui descreve a Deus como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, identificando a Deus de uma forma que é exclusivamente do Evangelho. Historicamente, os judeus tinham a Deus e louvavam a Ele como seu Criador e como Redentor de Israel em sua libertação do Egito. A criação enfatiza o poder soberano de Deus e a sua obra de redenção a Israel do Egito enfatiza a sua salvação. Mas aqueles que se tornam cristãos louvam a Deus como o Pai do seu Senhor Jesus Cristo. Com uma única exceção, que foi aquele momento quando Jesus se sentiu abandonado
pelo Pai. Aquele momento na cruz do Calvário, onde a Bíblia diz que Jesus estava levando sobre si o nosso pecado e bebendo o cálice da ira santa e justa de Deus. Jesus ali naquele momento da crucificação, quando o Evangelho descreve que o meio-dia se transformou em meia-noite, até as 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra, Jesus disse: meu Deus, por que me desamparaste? É o único momento que você não vai ver Jesus dizendo meu Pai. Mas todas as outras vezes no Evangelho, nós temos o registro que Jesus sempre se dirigia a Deus de Pai, ou meu Pai. Quando Jesus declara que Deus é o seu Pai, ele estava rompendo com essa tradição judaica que raramente chamava Deus de Pai. Quando o judeu se referia a Deus como Pai, ele sempre fazia num sentido coletivo de adoração, ao invés de um sentido pessoal. Quando Jesus então diz que Deus é o seu Pai, ele está afirmando compartilhar da mesma natureza divina que o Pai. Ao falar com os judeus na festa da dedicação, em João capítulo 10, verso 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Depois da resposta ao pedido de Filipe, quando pediu, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus disse em João capítulo 14, verso de número 9, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus afirmou que ele e o Pai possuem então a mesma natureza divina, testemunhando a todos que ele é totalmente e verdadeiramente Deus. O Pai e o Filho compartilham da mesma essência, da mesma natureza. Eles estão intimamente e eternamente unidos, portanto, ninguém pode conhecer verdadeiramente o Pai sem conhecer o Filho. Nenhuma pessoa pode reivindicar conhecer a Deus a menos que ele conheça e saiba quem é o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versos 6 e 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Quando Pedro, então, usa este título, Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo uma confissão de fé sobre a pessoa e a obra de Jesus. Pedro já havia feito esta confissão, lembra? Durante o ministério terreno de Jesus, quando ele perguntou aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, o mesmo Pedro personaliza este título, reafirmando que Jesus é o Cristo, é o ungido Rei Messias. Ele diz que Jesus é o Senhor de todos os reis da terra. Ele é o Senhor de todos os crentes. Que Jesus é o Salvador do seu povo. Ele é o seu único Rei. E por causa de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus concede ao seu povo uma herança gloriosa. A fonte da herança que foi concedida por Deus Pai ao enviar seu Filho Jesus para ser o nosso Rei, o nosso único Salvador. Após falar então da fonte da nossa herança, agora Pedro nos fala sobre o motivo da herança. Veja aí o motivo da herança, ele diz que segundo a sua muita misericórdia. A grande misericórdia foi o motivo que levou Deus Pai
em nos conceder gratuitamente a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, do verso 4 a 5, o apóstolo Paulo expressa essa graça divina dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pedro qualifica aqui a misericórdia. Ele adiciona a expressão grande misericórdia, e Paulo, nesse texto de Efésios, fala de rica misericórdia. Misericórdia concentra-se na condição miserável, lamentável do pecador. O Evangelho é a demonstração da misericórdia de Deus para com aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. O cristão, então, eu gosto muito dessa imagem, ele é um mendigo espiritual. Todo genuíno cristão sabe que ele não foi salvo por causa das suas obras, de suas qualidades morais, por causa da sua obediência. Ele foi salvo por causa da misericórdia de Deus Pai, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz no nosso lugar. Além de nós não termos qualquer tipo de merecimento, Deus concede a sua misericórdia baseando em sua própria vontade soberana. O apóstolo Paulo, aliás, diz em Romanos capítulo 9, verso 15 e 16. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Nenhum homem tem o direito de reivindicar misericórdia. Em sua misericórdia, Deus não concede o que nós merecemos. Porque se Deus fosse nos conceder o que nós merecemos, nós receberíamos, ao invés de misericórdia, receberíamos a sua justiça. Porque é isso que nós merecemos pelos nossos pecados, o castigo de Deus, a sua ira. Mas é por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia não somos consumidos. Esta misericórdia, ela é rica, ela é grande, porque é por causa da misericórdia que Deus nos concedeu livremente Jesus para ser o nosso Salvador. Então aprendemos que Jesus não é a causa da misericórdia, mas Jesus é o motivo da misericórdia. Por misericórdia, Deus enviou Jesus Cristo. E através dele nós recebemos a nossa herança. Através de Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição, nós recebemos a garantia das bênçãos espirituais. Então, até agora, Pedro, ele nos falou sobre a fonte da nossa herança, das nossas bênçãos espirituais, o motivo da nossa herança e das bênçãos espirituais. Agora Pedro nos ensina sobre a apropriação das bênçãos espirituais, da nossa herança. Ele diz: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A Bíblia vai nos descrever sobre os efeitos do pecado na natureza humana. Paulo diz que o pecado causou a morte espiritual. Ele descreveu sobre isso em Efésios capítulo 2, verso 1, dizendo que o homem está morto em seu delito e pecado. O homem, por causa então do seu próprio pecado, ele está morto. Ele é como um zumbi ambulante.
O homem nada pode fazer por si mesmo para mudar a sua condição espiritual, a sua natureza espiritual. É em razão disso que Jesus declarou a Nicodemos, um fariseu, que conhecia toda a lei de Deus, e Jesus disse àquele homem: importa-vos nascer de novo. O novo nascimento não vem do esforço humano, das tradições religiosas, das obras humanas. Somente o Espírito Santo pode produzir o novo nascimento. Somente o Espírito Santo pode fazer um transplante espiritual em seu coração, tirando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne. Pedro usa esta palavra, ele fala de regeneração. Ser gerado novamente. O homem só consegue experimentar esta mudança em sua vida se houver então um novo nascimento. Pedro descreve o resultado deste novo nascimento e ele afirma que quando nascemos de novo, nós recebemos uma viva esperança. O mundo incrédulo pensa em termos de esperança no sentido de um mundo melhor. O mundo incrédulo pensa em termos de esperança em relação ao bem-estar social, ao progresso humano. Paulo vai nos alertar dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Perceba que a esperança descrita aqui por Pedro é de uma esperança que não morre. É de uma esperança que não morre com a crise. É de uma esperança que não morre com a morte. Ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13, sobre esta esperança, dizendo assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Foi sobre esta esperança que levou o apóstolo Paulo a dizer aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nesta esperança que a morte se torna uma passagem para a entrada gloriosa na presença de Deus e a comunhão com Cristo Jesus e o seu povo. Era por causa desta viva esperança que os cristãos não tinham medo da perseguição. Perseguição sofrida e promovida pela dura mão sanguinária do Império Romano. Não importava para os cristãos perderem os seus bens, nem muito menos a sua própria vida. Eles morriam pela fé em Cristo Jesus, eles se entregavam à morte confiando numa esperança que não morre. O único caminho de qualquer pessoa se apropriar desta esperança viva, a única forma de você receber a herança eterna é por meio do novo nascimento espiritual que foi garantido e demonstrado pelo poder da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Lembre-se do que Jesus disse a Marta pouco antes dele ressuscitar o seu irmão Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Ele deu sua própria vida e ele diz em João capítulo 10 que ele entrega a sua vida porque ele tem poder para reassumi-la. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, garantindo e demonstrando uma viva esperança diante da morte. Então, nós já vimos até aqui
a fonte das bênçãos e da herança que nós temos. O motivo da nossa herança e das bênçãos espirituais. E, em terceiro lugar, a apropriação desta herança e das bênçãos espirituais. Agora, nós veremos sobre a natureza da herança do cristão. A natureza da herança do cristão, diz Pedro, é uma herança incorruptível. Verso 4. Sem mácula, imarcessível. A palavra-chave aqui, de toda a passagem, é a palavra herança. Bênçãos espirituais. Herança é um bem que nós recebemos. Herança é um legado que alguém recebe por ser membro de uma família. Este conceito de herança tem raízes lá no Antigo Testamento. Esta palavra descreve a herança do cristão, que é a mesma palavra para se referir à distribuição geográfica das terras de Canaã que foram concedidas pela promessa de Deus como herança ao povo de Israel. Pedro aqui está lembrando então a todos os cristãos que estavam sofrendo pela perseguição e aos cristãos de todos os tempos que, assim como Israel recebeu uma herança terrena, que foi a terra de Canaã, a igreja de Cristo, o povo de Deus, também recebe uma herança espiritual no céu. O apóstolo Pedro lembra a igreja, no meio de sua perseguição, no meio do seu sofrimento, que nós devemos louvar a Deus e esperar pacientemente por sua eterna, certa e prometida herança celestial. Deus quer que nós tenhamos consciência da nossa herança espiritual, principalmente em momentos de sofrimento neste mundo. Essas palavras de Pedro nos fazem lembrar da exortação do próprio apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele disse em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pedro acrescenta então 3 termos para descrever melhor o tipo de herança, de bênção espiritual que o cristão recebe em seu novo nascimento. Veja comigo. Primeiro ele diz que esta herança, ela é incorruptível. Significa que ela não perece, ela não se deteriora, ela não apodrece. A herança dos crentes no céu, as suas bênçãos espirituais, é um tesouro glorioso que nunca se desgasta com o tempo. Em segundo lugar, ela é uma herança sem mácula. Significa que ela não está manchada, que ela é pura, limpa, livre de qualquer contaminação. Todo tipo de herança terrena está contaminada. Mas Pedro está dizendo, os cristãos têm uma herança sem mácula. A nossa herança, as nossas bênçãos espirituais é um tesouro glorioso, é um tesouro perfeito. E finalmente, Pedro descreve a herança do povo de Deus como uma herança imarcessível. Essa palavra aqui era usada no grego secular para descrever uma flor que nunca murcha, nunca perde a sua beleza. Então a palavra empregada aqui por Pedro nesse contexto, ela nos sugere que o cristão tem uma herança que nunca perderá a sua glória,
Ela nunca perderá a sua durabilidade. Ou seja, nenhum dos elementos de decadência neste mundo podem afetar o reino de Deus. Pedro aqui está certamente fazendo um contraste entre as coisas terrenas, os bens terrenos que nós podemos adquirir, e ele está mostrando que tudo isso então é passageiro e que o cristão deve olhar para os bens celestial, para as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Nenhum dos estragos do tempo ou os males do pecado podem atingir a nossa herança celestial. Porque a nossa herança celestial pertence a um reino que é atemporal, um reino eterno, um reino que nunca se findará. É isso que Pedro diz sobre esta herança espiritual no capítulo 5, verso 4, quando ele diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, recapitulando, para você não esquecer, nós já vimos que a fonte da herança e das bênçãos espirituais do cristão está no Pai, em Deus Pai, que nos enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e Senhor. Nós vimos que as bênçãos espirituais, a nossa herança espiritual, o motivo da herança está na misericórdia de Deus Pai em ter nos dado Jesus para ser o nosso Rei e Salvador. Nós vimos já que a apropriação desta herança, das bênçãos espirituais, ela nos é concedida através do novo nascimento, da regeneração por obra do Espírito Santo, que nos foi garantida e demonstrada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós já vimos, então, também sobre a natureza da nossa herança, das bênçãos espirituais. Nós vimos que elas são, como diz Pedro, incorruptível, sem mácula, imarcessível. Agora, então, em último lugar, nós vemos sobre a segurança das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. A segurança da herança do cristão, Pedro diz, reservada nos céus para vós outros, final do verso 4, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, verso 5. Então, tendo prometido que a herança espiritual do crente era de natureza permanente, Pedro agora fala que a segurança da herança do crente está reservada nos céus. A nossa herança é fixa, é inalterável, nenhuma crise, nada pode alterar a herança que nós temos em Cristo Jesus. A nossa herança está reservada, significa ela está sendo guardada ou está sendo vigiada. A ideia de que a herança, as bênçãos espirituais, está sendo cuidadosamente guardada no céu para todos aqueles que confiam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não só que a herança não pode mudar, mas Pedro está dizendo, esta herança ninguém poderá roubá-la do povo de Deus, da sua igreja. A realidade de uma herança eterna, de uma herança que é imperecível, é precisamente aquilo que Jesus se referiu no Sermão do Monte, quando ele disse em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, pois onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nesse tempo que estamos atravessando de pandemia, crise de saúde, crise financeira, Deus está nos lembrando na sua palavra. E Deus nos lembra constantemente na sua palavra, pelo seu Espírito, que o céu é o lugar mais seguro em todo o universo. Não somente a nossa herança está divinamente guardada para aqueles que a receberam pela fé, mas também a herança do cristão está protegida pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz em Romanos capítulo 8, verso 31 e 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pedro aqui nos fornece então todos os detalhes dessa nossa herança que temos juntamente com Cristo Jesus, para que tenhamos a alegria e perseverança no meio do sofrimento. É pela sua graça e sua onipotência que somos protegidos por Deus. Aqui reside o fundamento da nossa fé, para perseverarmos até o fim. Pedro fala aqui de uma salvação que nos foi preparada para revelar-se no último tempo. E salvação significa sempre um resgate ou uma libertação, mas aqui ela representa a vida plena e final que ainda não foi consumada, ou seja, a libertação final e plena de todo e qualquer tipo de sofrimento neste mundo. Quando você olha o Novo Testamento, você vai ver que há uma cronologia tríplice para a nossa salvação. Há um aspecto que a salvação ela é passada, porque a salvação ela está na nossa justificação, quando Deus nos declara por meio da morte e ressurreição de Jesus que nós somos justificados. A salvação também tem um aspecto presente na vida do povo de Deus, que nasceu de novo por obra do Espírito Santo, que a Bíblia chama de santificação. Então a salvação ela tem tanto um aspecto passado como resultados presentes. Mas em terceiro lugar, e é este o sentido aqui de Pedro, a salvação tem um aspecto futuro. Ela diz respeito ao nosso estado último e final, que é a nossa glorificação. Então sempre que um crente morre, Deus completamente e finalmente o livra tanto da presença do pecado, quanto do sofrimento que o pecado traz à nossa natureza humana. Deus instantaneamente, quando um cristão morre, sem passar por nenhum lugar ou sem ficar em nenhum lugar, ele nos leva imediatamente para a sua herança celestial, a sua própria presença. Lembra o que Jesus disse para aquele ladrão arrependido dos seus pecados, que creu em Cristo como seu Salvador? Ele pensava em termos futuro, de desfrutar dessa herança e dessa bênção celestial, e ele disse para Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Mas Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo também nos descreve, quando ele escreve para Timóteo, e ele expressa a sua confiança pessoal, a sua certeza da herança futura. Ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, verso 18, Paulo aqui está preso, sentenciado à morte, e ele diz,
o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro diz que esta salvação ela vai se revelar no último tempo. O crente somente vai desfrutar desta herança celestial em toda a sua plenitude, depois do último episódio que a Bíblia nos relata, que é a volta do Senhor Jesus. Por isso, Apocalipse, no capítulo 21, do verso 1 ao 7, nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É esta herança, a herança que há de ser revelada no último tempo, quando o Senhor Jesus voltar. Ele então consumará a sua obra de salvação em novos céus e nova terra, e o seu povo, enfim, receberá esta herança bendita que está hoje reservada e guardada nos céus para aqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quero terminar dizendo que o sofrimento pelo qual todos nós passamos e experimentamos em alguma medida neste mundo, o sofrimento são lições que nos ensinam sobre a nossa própria fragilidade, a nossa transitoriedade neste mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Fomos salvos em Cristo Jesus para desfrutar de algo muito mais sublime do que qualquer riqueza ou sucesso deste mundo. Você pode perder tudo. Você pode perder sua casa, família, amigos, dinheiro, saúde. Como compôs Martinho Lutero no hino Castelo Forte: se você perder tudo, nunca se esqueça que você reinará com Cristo eternamente. O nosso tesouro definitivamente não está aqui neste mundo. Como diz uma canção, o nosso tesouro está lá no céu. Lá no céu está o nosso tesouro com Cristo Jesus, lá onde não há choro, sim, lá no céu, na presença gloriosa do Senhor Jesus. Portanto, a pergunta que devemos fazer é: onde está a nossa esperança? O que você espera desta vida? Qual é a sua herança? Onde você tem colocado o seu coração? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos relatos que são inspiradores de cristãos que viveram durante este período duro de perseguição pelo Império Romano. Os primeiros 300 anos da história da igreja foi marcado por uma dura e sanguinária perseguição. E um desses belos relatos é o relato de Inácio
que foi bispo de Antioquia, da Síria, entre os anos 68 e 100 depois de Cristo. Ele foi discípulo do apóstolo João, também conheceu o apóstolo Paulo e foi o sucessor do apóstolo Pedro na igreja de Antioquia. E o relato histórico do dia em que Inácio foi martirizado pela sua fé no Senhor Jesus, ele disse as seguintes palavras: porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de me moer, para que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Nós precisamos refletir sobre qual é a nossa resposta diante do sofrimento. Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 14, verso 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A resposta de Jesus para o sofrimento. O sofrimento que a sua igreja, o sofrimento que os seus discípulos passariam neste mundo, onde o nosso coração ficaria apertado pelas angústias, pela dor, pelas circunstâncias desfavoráveis que nós experimentamos neste mundo, a resposta de Jesus para o sofrimento do seu povo é o céu, é pensar no céu. É se agarrar à promessa do céu, de estar com Cristo por toda a eternidade. Portanto, qualquer perspectiva do Evangelho que não tenha a ênfase no céu e nesta herança bendita e gloriosa é um falso Evangelho. Cristo Jesus veio para nos salvar da condenação eterna na cruz. Ele ressuscitou dos mortos e ele nos comprou gratuitamente uma herança, as bênçãos espirituais, um lugar no céu. Jesus comprou o nosso passaporte para entrar no céu. Ele fez tudo isso por mim e por você. Então a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: eu estou certo da vida eterna? Se a sua resposta é sim, eu quero que você pense: se Deus lhe perguntasse, quando você chegar à presença dele no céu, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? A única resposta é a resposta do apóstolo Paulo para aquele carcereiro que lhe perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe disse: creia no Senhor Jesus e será salvo. Arrependa-se. Confie somente em Jesus para a sua salvação. Somente Cristo pode nos dar a certeza e a segurança da eternidade com Ele. Somente Cristo Jesus pode nos dar a garantia da nossa herança celestial. O que você constrói na terra ficará na terra. Infelizmente, hoje, o nosso país já ultrapassou mais de 50 mil mortes do vírus. A morte, porém, ela é uma realidade. Uma realidade que muitas vezes nós tentamos ignorar. Uma realidade que nós não paramos para refletir. Mas ela é um fato. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não fuja desta realidade. E só há uma maneira, quando você pensa sobre a sua própria morte, só há uma maneira de você vencê-la, é a confiança em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, diante da sua própria realidade da morte iminente, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A sua esperança em Cristo Jesus, então, é uma viva esperança.
É o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Existe uma herança para os filhos de Deus. Uma herança que Deus nos lembra constantemente na sua palavra. São as ricas e preciosas bênçãos que nós temos garantidas em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, se você está sofrendo, você está passando por um momento de angústias na sua vida, se a crise bateu a porta da sua casa, lembre-se disso. Lembre-se da sua herança celestial. Lembre-se das bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus e louve a Deus por elas. Agradeça a Deus por elas. Cante sobre elas. Porque é a única maneira, é a única forma de um cristão viver vitoriosamente diante da sua adversidade, diante do seu sofrimento, diante da realidade da dor. E neste dia, o Espírito Santo de Deus, pela palavra, possa nos fazer lembrar da nossa herança em Cristo Jesus, das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. E que o seu coração se encha de gratidão a Deus por isso, de louvor a Ele, para a sua própria glória. Amém?